Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um anúncio importante. Meu último vídeo, a crítica que eu fiz ao Cisne Negro de Darren Aronofsky, foi publicado há mais de 2 meses. E com exceção de alguns poucos vídeos curtos, eu tenho andado um pouco ausente aqui no Anti-Herói. Eu já mencionei a vocês que eu atualmente estou fazendo um curso de mestrado em estudos culturais na USP. E, inclusive, o tema da minha tese é justamente sobre a contribuição do formato de vídeo ensaio para a discussão de cultura pop na internet. E caso vocês queiram, eu posso até fazer um vídeo especial aprofundando melhor nisso. E por razões um pouco óbvias, as leituras do curso exigem muito tempo e dedicação. No entanto, além do mestrado em estudos culturais, eu passei algum tempo trabalhando em outro projeto que dessa vez tem total relação com o canal. O livro do Anti-Herói, Ensaio sobre Arte e Cultura Pop de um Jovem Escritor, é uma coletânea que adapta em formato de textos alguns dos roteiros de vídeos que eu escrevi e publiquei no Anti-Herói entre 2023 e 2024. São ensaios que, como vocês já sabem, abordam os mais diferentes temas da cultura pop, variando entre cinema, animação, quadrinhos, música, etc. Ao contrário do meu primeiro livro, o romance Mapinguara Antropofágico, o livro do Anti-Herói é uma publicação independente feita através da plataforma do Clube de Autores. Toda a parte de edição, revisão, catalogação e registro de ISBN fui eu mesmo que fiz. Apesar da ficha catalográfica, do ISBN e do código de barras não serem serviços obrigatórios para publicações independentes, eu fiz questão de colocá-los no meu livro porque eu fiz questão de entregar a vocês o trabalho mais profissional e bem feito possível. E como esses serviços não são nem um pouco baratos e por enquanto eu ainda não consigo monetizar o canal, eu peço por gentileza que vocês considerem dar uma olhada no livro. Eu não quero me gabar nem nada, mas olha a maravilha que ficam essas artes de capa e de contracapa. O livro do Anti-Herói está atualmente em período de pré-venda no site do Clube de Autores. Então quem quiser comprar agora, além de receber um ótimo desconto que a própria plataforma está garantindo, vão poder garantir um exemplar antes que esgote. O link de compra está aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Uma típica paisagem deserta, o horizonte coberto pela areia, o mato baixo e seco espalhado pelo chão, uma área cercada por rochas montanhosas que parecem nunca ter sido pisadas por qualquer vestício de vida, é sonorizada com a voz de Caetano Veloso cantando um clássico do fado português. Estranha Forma de Vida, além de ser uma das canções mais famosas da cantora portuguesa Amália Rodrigues, uma das artistas mais consagradas e bem-sucedidas de Portugal, é também o nome do curta-metragem de 2023 dirigido por Pedro Almodóvar. Protagonizado por Ethan Hawke e Pedro Pascal, esta é uma produção em que o diretor espanhol, famoso por filmes que abordam temas como desejo, amor, sexualidade e o universo queer e LGBT, decide aventurar-se de forma inusitada em um gênero cinematográfico totalmente diferente daquilo que ele costuma produzir como faroeste norte-americano. A história do cowboy, que depois de muitos anos de viagem, resolve retornar à sua vila de origem ou a qualquer outro lugar simbolicamente importante da sua vida para enfrentar os fantasmas do passado, é um elemento tão clichê nos filmes de faroeste quanto o Bang Bang, as pistolas antigas e as estrelas de 6 pontas estampadas nos uniformes dos xerifes. Nesse sentido, Estranha Forma de Vida não se trata, pelo menos a um nível estético e semiótico, de uma subversão integral do gênero do faroeste norte-americano, mas é ressignificado por Almodóvar ao ser introduzido nele alguns elementos bastante característicos da filmografia do diretor espanhol. Da mesma forma, por exemplo, como Quentin Tarantino introduz a sua típica violência gráfica em Django Livre. E já adianto a vocês que eu não estou me referindo unicamente à temática LGBT tão conhecida dos filmes do Pedro Almodóvar. Vamos tentar entender melhor isso. O faroeste, assim como qualquer outro gênero cinematográfico consolidado em Hollywood, mesmo que alguns afirmem ter morrido no século XXI, passou por um longo processo de subversão nas mãos de diretores como já citado Quentin Tarantino, que além de Django Livre, também dirigiu Os Oito Odiados, Irmãos Coen, diretores de Onde os Fracos Não Têm Vez de 2007, Clint Eastwood, uma das maiores referências no gênero que dirigiu Os Imperdoáveis de 1992, e Ang Lee, que dirigiu Os Segredos de Brokeback
Brokeback Mountain, que assim como Estranha Forma de Vida, é também um faroeste com temática LGBT. Existem inúmeras formas de subverter um gênero cinematográfico como o faroeste, mas é interessante notar como Estranha Forma de Vida preferiu, ao contrário desses outros filmes citados, ressignificar o gênero não como o filme de pistoleiro másculos e de homens brancos enfrentando indígenas nativos, entre aspas, mas como um gênero tipicamente norte-americano. Vamos nos atentar aos seguintes fatos. Estranha Forma de Vida é um filme dirigido por um diretor espanhol, estrelado por um ator chileno, com uma trilha sonora composta por uma música portuguesa cantada por um cantor brasileiro. Estamos basicamente lidando com um universo temático essencialmente norte-americano, considerando que o faroeste é um retrato da vida cotidiana durante as expansões territoriais dos Estados Unidos no século XIX, que custaram a vida de milhares de povos indígenas, porém banhado com a melancolia e a introspecção que só poderiam existir em um caldeirão latino-americano e ibérico. O arquétipo do cowboy representado em Silva, o personagem do Pedro Pascal, aquele que retorna à sua vila ou cidade natal para encarar um passado desconfortável, agora passa a ser identificado com um típico eu lírico dos fados portugueses. Um eu lírico que, assim como aquele interpretado por Caetano Veloso na canção de Amália Rodrigues, vive em ansiedade pela vontade de Deus, cujo coração é uma forma de vida estranha e independente. Esse tipo ressignificado de cowboy citado por Almodóvar, diferente dos cowboys envelhecidos e aposentados dos filmes mais contemporâneos de faroeste, que por inúmeras razões são forçados a voltar à ativa, dá uma importância maior à melancolia, à introspecção, à saudade, aos sentimentos causados pelos longos anos de distância e inatividade, ao invés meramente de substituí-los de uma hora para outra pelas cenas de ação e bang bang. Isso não significa, porém, que Estranha Forma de Vida não tenha suas cenas de tiro e ação, mas essas correspondem menos a uma espécie de gozo épico, entre aspas, ou algo similar àquela mistura bizarra entre prazer e violência que vemos nos filmes do Tarantino, e mais ao ápice da dramaticidade da diluição das relações humanas alimentadas até então. O reencontro entre o cowboy Silva, o personagem do Pedro Pascal, e o xerife Jake, interpretado por Ethan Hawke, evento este que acaba tendo significados completamente diferentes para os dois personagens, é o choque cultural e civilizacional entre o universo ibérico-latino-americano, representado em signos como as imagens católicas nas paredes e a voz de Caetano Veloso interpretando a música de Amália Rodrigues com o sotaque lusitano, e o universo anglo-saxão norte-americano, representado no cinema de gênero e na própria língua inglesa utilizada pelos personagens. Pode-se dizer, porém, que as diferenças entre esses dois universos civilizacionais não estão presentes apenas na religião ou no idioma que cada um pratica ou fala, mas em seus próprios comportamentos cotidianos e visões de mundo. Silva é aquele que, após mais de 20 anos ausente, atravessa um deserto inteiro apenas para rever um amor do passado e salvar a vida de seu filho. Jake, por outro lado, é o xerife da cidade, uma figura de autoridade respeitada entre as pessoas, cujas decisões são baseadas exclusivamente na razão e na frieza metódica. A parte latino-americana desta relação é sentimental e preza pelo bem-estar das relações interpessoais, enquanto a parte anglo-saxã é racional e preza pelo bom funcionamento da justiça, da ordem e de outras estruturas do gênero. Talvez a decisão de Almodóvar em escalar Pedro Pascal e Ethan Hawke para esses papéis, no final de tudo, não tenha sido tão aleatória. Considerando deste modo que essas escolhas de ordem estrutural, os atores que irão interpretar cada personagem, o gênero cinematográfico da obra, a música escolhida como trilha sonora, não se tratam de modo algum de decisões imparciais no que diz respeito a esta polarização entre os lados latino-ibérico e anglo-americanos. Afinal, o diretor Pedro Almodóvar é espanhol, sendo tão pertencente a este universo cultural latino-ibérico quanto o Pedro Pascal ou Caetano Veloso, por exemplo. Descobrimos o que verdadeiramente o filme quer se referir como Estranha Forma de Vida. É o outro, um universo mergulhado em um oceano de códigos e enigmas indecifráveis. Um universo que possui leis naturais totalmente distintas daquelas que o nosso universo conhecido possui. You have no heart, Jake. O que eu acredito ser de mais interessante nessa dualidade entre o signo latino e o signo anglófono em Estranha Forma de Vida é que, graças a esse choque cultural, é possível enxergar a presença de uma divisão estrutural dentro da própria arte do cinema, que no contexto do filme acaba sendo coexistente e correlacionada a essa divisão cultural. O cinema como técnica de um lado e o cinema como construção de sentido de outro. Para que uma indústria de entretenimento com o porte de Hollywood consiga produzir filmes a larga escala, são necessárias
visa a criação e a difusão de técnicas de produção, edição e distribuição de materiais audiovisuais que consigam dar conta dessa demanda de proporções astronômicas. Querendo ou não, sem as toneladas de efeitos especiais ou de roteiros e trilhas sonoras padronizadas, seria impossível produzir 2 ou 3 mil filmes por ano pensando unicamente na arte, entre aspas. Tal demanda explica o CGI e os padrões narrativos, mas também explica a existência daquilo que chamamos de cinema de gênero. Hollywood precisa do faroeste, da ficção científica, do terror, da aventura, da ação, do romance, do conceito geral de gênero cinematográfico para alcançar os resultados que almeja. E por se tratar de longe da indústria de entretenimento mais influente do mundo, a imagem que nós passamos a associar a Hollywood coexiste com a ideia que nós temos de cinema de gênero, mesmo que obviamente o cinema norte-americano não seja o único que trabalhe com esse tipo de catalogação de filmes. É dessa forma então que a gente percebe o quanto que os signos anglo-americanos escolhidos por Pedro Almodóvar em Estranha Forma de Vida, que vão desde a própria escolha de fazer o curta como um faroeste, até a construção da personalidade fria e racionalista do personagem do Ethan Hawke, estão diretamente ligadas à parte estrutural do filme, ou seja, o cinema como técnica que eu me referi agora há pouco, enquanto os signos latinos e ibéricos, a música de Amália Rodrigues, a voz do Caetano Veloso, a doçura e o sentimentalismo presentes na motivação do personagem do Pedro Pascal estão relacionados à construção de sentido e significado da obra. Pedro Almodóvar pegou emprestado elementos estruturais do cinema hollywoodiano, não para criar um filme hollywoodiano para a própria indústria hollywoodiana, como faz outros diretores como José Padilha ou Guilherme Del Toro, por exemplo, mas para criar um filme cuja essência, do começo ao fim, é latino-americana e ibérica. A estranha forma de vida citada já no título do filme não corresponde deste modo apenas aos altos e baixos presentes na relação trágica entre Sylvie e Jake, mas a todo um universo simbólico carregado da melancolia e do sentimento de estranheza tão característicos do fado português, assim como de vários outros gêneros musicais de origem ibérica, que também fazem uso de instrumentos de cordas e de letras sentimentais, que pegam emprestado estes outros signos, que em outros contextos remetem aos pistolões durões e às batalhas mais épicas do cinema de gênero norte-americano. Apesar da temática queer tão conhecida dos filmes de Pedro Almodóvar ser o primeiro instrumento de desconstrução do faroeste a ser identificado em Estranha Forma de Vida, e seria mais do que esperado a maneira como essa desconstrução seria recepcionada pela parcela do público, cujo olhar crítico foi totalmente apodrecido pela guerra cultural, ela acaba representando, pelo menos para um olhar mais atento, um impacto simbólico muito menor em comparação àquilo que representa a latinicidade ou ibericidade de Almodóvar, Pascal, Caetano e Amália Rodrigues. O universo latino-americano e ibérico, devido aos inúmeros eventos históricos dos países que o compõem, desde o domínio islâmico na Península Ibérica até a miscigenação entre indígenas, brancos e negros das Américas, é naturalmente antropofágico. De Portugal ao Peru, da Espanha a Costa Rica, passando pelo Brasil e pela Bolívia, todos nós fomos obrigados a lidar com o outro, o estranho, o diferente. E apesar de nosso sucesso em assimilar culturalmente o outro e o diferente, que dificilmente aconteceria em um país de origem anglo-saxã como os Estados Unidos, o outro não deixa de ser um outro. Basta vermos, por exemplo, quanto que nós brasileiros ainda estranhamos quando não tratamos com discriminação e preconceito alguns elementos das culturas indígena, africana e afro-brasileira, ainda que tenhamos sangue indígena e africano em nossas veias. Que estranha forma de vida tem este meu coração, é o que diz Amália Rodrigues na música que intitula o filme. O coração é uma espécie de entidade, entre aspas, que mesmo sendo parte do eu, trata-se de um sujeito com vida própria que é estranha para quem supostamente deveria controlá-la. Quando um artista como Caetano Veloso, um dos pioneiros de um movimento artístico como a Tropicália, cuja proposta é justamente colocar em pauta essas formas de vida estranhas e autônomas, entre aspas, existentes no seio da cultura brasileira, decide criar a sua própria versão da música de Amália Rodrigues, o sentido da música fica ainda mais explícito. Caetano Veloso já fez várias interpretações de fados portugueses ao longo de sua carreira, inclusive ele mesmo compôs um fado em parceria com a cantora portuguesa Carminho no seu último álbum Meu Coco de 2021, mas é na sua interpretação pessoal de Estranha Forma de Vida que nos deparamos com essa faceta melancólica e amarga da estranheza e do contato com o diferente.
Enquanto a tradição da música brasileira, incluindo os grandes trabalhos do próprio Caetano, sempre retratou a miscigenação cultural e o contato entre os diferentes povos como a grande e verdadeira identidade nacional brasileira, o que já era defendido pelas tendências nacionalistas do século passado, essa mesma miscigenação é, na perspectiva portuguesa, o motivo de a saudade ter tornado-se o grande tema nacional de Portugal. Afinal, nem o Brasil, nem as outras ex-colônias portuguesas não teriam a diversidade cultural e racional que tem se não fosse por causa das centenas de navegadores portugueses que decidiram abandonar as suas famílias em suas terras natais e arriscar as próprias vidas para explorar terras até então desconhecidas. É por isso que desde as letras de fado até os versos de Fernando Pessoa no seu livro Mensagens, este contato com o outro é motivo de melancolia. Voltando agora para o filme, passamos a entender o porquê de as escolhas feitas por Pedro Almodóvar, estruturais ou substanciais, não serem de modo algum aleatórias, destrinchando o sentido que a música de Amália Rodrigues, e mais especificamente a versão de Caetano Veloso, ganha ao ser adicionada como parte de um curta-metragem como este. Nós acabamos percebendo que o fardo que o personagem do Pedro Pascoal, após anos atravessando o longo deserto a cavalo, deve carregar é o mesmo que fora carregado pelos grandes nomes da poesia e da lírica portuguesa. Apesar das enormes distâncias temporais e geográficas, a latinidade, se é que podemos referir a isso como uma condição cultural e espacial orgânica, é o que une um personagem interpretado por um ator latino-americano de Hollywood em uma produção contemporânea a músicas e poemas escritos do outro lado do oceano há 50 ou 100 anos atrás. E a estranheza é o fardo que todos nós, pertencentes a essa latinidade, fomos condenados a carregar. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube, e até mais.